Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo respondendo perguntas frequentes que eu sempre recebo. Antes de tudo, eu queria pedir quem vai me perguntar, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, que vocês vejam todos os vídeos antes, de preferência leiam os comentários, porque tem muita pergunta que eu já respondi em vídeo ou em outros comentários. Para não ficar muito repetitivo, eu peço que vocês vejam os vídeos e os comentários, porque eu já tirei bastante dúvida neles. Tem muitos vídeos, inclusive, que eu fiz pensando em dúvidas que as pessoas sempre me perguntam e tal. Então eu peço que, por favor, vocês assistam e vejam os comentários antes de vir me perguntar alguma coisa. Mas eu não tenho nenhum problema em vir me perguntar, podem vir me perguntar, mas eu só que é meio cansativo ficar respondendo toda hora as mesmas perguntas. Então é isso. E se vocês ouvirem algum barulho estranho de passos, uma respiração estranha, é o meu cachorro, tá? Não tem nenhum espírito aqui, é meu cachorro mesmo. Então, uma pergunta que várias pessoas me fazem é qual é a diferença entre europeu e não europeu? Se é mais fácil para europeu ou não europeu, como que é? A única diferença é que quem é europeu não tem que fazer a pré-inscrição e pode escolher todas as opções de faculdade em ordem de preferência. Só isso. Quem é não europeu, acho que eu já falei isso, você pode escolher uma opção e a sua segunda, terceira, quarta não importa essas opções. Se tiverem vagas remanescentes, também não interessa quem escolheu como segunda opção. Você vai mandar por e-mail a sua nota e aí eles vão fazer um ranking baseado nisso. Não importa se você escolheu essa universidade como segunda opção ou como última. De resto é a mesma coisa. Europeu também tem que fazer a prova, não tem outra forma de entrar. Tem um vídeo que eu explico como fazer a pré-inscrição e como fazer a declaração de valor. Quem é europeu tem que fazer a declaração de valor também, só a pré-inscrição que não faz. Só que o título do vídeo eu acho que só tá a pré-inscrição, mas eu explico os dois naquele vídeo. Então, sobre as notas de corte, as universidades que oferecem o curso em inglês e as datas, tem um site que eu já recomendei em um dos meus vídeos, eu vou colocar ele aqui mais uma vez, que é o Med School. Eles têm muitas informações e eles têm um grupo no Facebook também, que é por onde eu fiquei sabendo as datas, porque eles estão sempre postando, as pessoas estão sempre falando. Então eu vou deixar o site aqui para entrar no grupo do Facebook, é por esse site também, e aí vocês podem ver todas essas informações. Outra coisa que me perguntam às vezes é sobre a prova em italiano, a prova para medicina em italiano. Eu não sei praticamente nada, a única coisa que eu sei é que é tipo um vestibular e não pode fazer no Brasil, porque o IMET pode fazer no Brasil. Outra pergunta também que me perguntam, pode sim fazer no Brasil, em São Paulo, e eu acho que tem um centro na Bahia também, mas eu não tenho certeza. Mas tem como fazer no Brasil. Agora, a prova em italiano não. E às vezes as pessoas me perguntam também, tipo, qual universidade você me recomendaria? Eu não posso recomendar uma universidade para ninguém. O que eu falo é, se você quer, jogar seguro, play it safe, a mais segura para não europeu é a Luigi Vanvitelli, porque tem muita vaga para não europeu. E a mais insegura é a Universidade de Milão, porque é muito concorrida, então a nota de corte é muito alta. Mas assim, tirando isso, eu não tenho muito como falar assim qual é a melhor opção para você. Então isso você tem que ver, assim, por exemplo, se você quer ir pro norte, saiba que é muito frio, você vai ter que lidar com muito frio. O sul também é frio, mas não é tanto quanto o norte. Então tem isso a pensar, sei lá, tem várias coisas a pensar que aí depende de você. Outra coisa que me perguntam é se a prova é difícil. Depende muito, tem gente que acha difícil, tem gente que acha fácil. Eu acho uma prova, assim, complicada, sabe? Tipo, os vestibulares no Brasil, a gente não tem muita pegadinha, sabe? Os vestibulares mais sérios e tal, não tem muita pegadinha. Ele quer saber se você sabe ou não, ele não vai tentar te confundir. Já o IMET, eles tentam te confundir, tem muita coisa que é bem aprofundado. Então, eu acho uma prova, assim, difícil, mas não impossível. Então, o que eu sempre falo quando me perguntam se é difícil veja a prova e tire suas próprias conclusões.
em relação a isso. E aí, para ver a prova, também vou deixar um link aqui, que é no site oficial do IMED. Você vai lá e tem as provas, todas as provas anteriores. E outra coisa também, que já me perguntaram várias vezes, e eu já falei no meu primeiro vídeo, eu acho, do diploma. O diploma é válido na União Europeia, então você pode trabalhar em qualquer país da União Europeia com o diploma. Claro que, por exemplo, se você quiser trabalhar na Alemanha, você tem que saber falar alemão, né? Mas, assim, o diploma em si é válido. Outra coisa que me perguntam é quanto custa a faculdade. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre quanto custa, e então eu falo sobre quanto custa a faculdade, mas eu vou falar de novo, de uns 200 a no máximo 3.000 euros ao ano, a anuidade, tá? Depende de quanto a sua família ganha. Ano passado, por exemplo, eu não falei para a universidade quanto minha família ganhava, não tinha os documentos certos ainda, então eu não fiz isso. E então eu paguei 1.700 euros no ano todo. Esse ano eu já fiz esse negócio e aí eu tô pagando menos. E por último, tem gente que me pergunta como faz para tirar o visto. Para tirar o visto, você vai no site do consulado e eles têm... Você vai na parte de visto, eles têm uma lista, dependendo, tipo, você tem que colocar que você quer estudar na universidade ou um curso de longa duração, algo assim. E aí eles dão uma lista de documentos que você tem que trazer. E é isso, e você tem que agendar também o visto. Então, não tem muita coisa pra falar do visto, na verdade. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando como que foi pra mim o visto. Comenta aqui se vocês quiserem. Mas, assim, basicamente é ver esses documentos que estão no site e trazer eles. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer aqui. E é isso. Tchau!